Olá, olá, gente. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Cláudio, Gabi, Thay, Maverick. Vamos entrando, gente. Estamos sem o violão agora para cantar a vinheta para vocês, porque o violão ainda não consegui trocar a corda e tá super desafinado. E eu tô sem bateria também no afinador, não sei afinar de ouvido. Então, por enquanto, sem vinheta para vocês do programa. Mas vão me dizendo aí de onde vocês são. Caravana de onde? Wandler, Danilo, João. Caravana de onde vocês são, galera? Vão me contando aí para eu saber de onde vocês são. Vixe, esqueci de fechar aqui o negócio pros cachorros. Pera lá. Ai. Pera. Esqueci. Caravana de Cuiabá, Presidente Prudente. De onde mais, gente, vocês são? Vão me dizendo aí, vão entrando. Cabo Frio. Cabofa, vamos entrando. Gente, vamos começar a falar sobre ansiedade. Hoje vai ser rapidinho. Foz do Iguaçu. Hoje vai ser rapidinho o programa sobre ansiedade. Queria falar um pouquinho, né? Lembrando, ansiedade patológica, rapidinho, só para vocês lembrarem. Ela é aquela ansiedade que os dados dos celulares. Então, não é aquela ansiedade natural de todo ser humano que nos move, que faz com que eu, tô ansiosa, sei lá, tô sentindo que eu não tô evoluindo tanto, preciso ler um livro, e aí eu vou lá e leio o livro, alivia a ansiedade, que delícia. Não é essa ansiedade que te move, a ansiedade patológica, a ansiedade excessiva, a ansiedade que compõe os transtornos psiquiátricos, como o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de adaptação, o transtorno de estresse agudo, o transtorno de estresse pós-traumático. Essa ansiedade é uma ansiedade excessiva, é aquela ansiedade que te limita, que te prende, que na verdade impede que você possa desenvolver as suas potencialidades como ser humano de uma forma plena, né? De uma forma tranquila, né? A cada dia buscando melhorar um pouquinho. Não. Eu quero resolver tudo hoje, né? Eu tenho aqui 20 coisas para fazer e eu quero fazer essas 20 coisas hoje. E se eu não fizer essas 20 coisas hoje, eu sou incompetente, eu não sirvo para nada, nossa, realmente eu sou péssima. Então perceba, são pessoas que geralmente têm uma cobrança excessiva sobre si mesmos. Colocam ali uma lista de 200 coisas para serem feitas e não conseguem. Por quê? Porque é sobre-humano, né? Então, primeira coisa, tentem estar atentos às capacidades reais de vocês, né? Realmente, mas eu tô aqui, na verdade, ansioso porque eu tenho um livro para ler e eu fico só protelando, eu olho ali para aquele livro, ele é gigante. Eu tô olhando ali para aquele livro agora, na verdade. Eu olho para ele, chega a me dar uma ansiedade, né? Porque eu olho para ele e eu quero ler o livro inteiro hoje, né? Ou então eu queria ler pelo menos umas 40 páginas hoje. Gente, calma. Esse tipo de olhar sobre a coisa que te causa ansiedade, né? Esse olhar querendo dar conta demais é justamente o olhar que te afasta de realizar aquilo que tem que ser feito. Então eu me cobro, só que na verdade eu vou e não faço. Por quê? Porque eu coloco uma expectativa gigantesca sobre aquilo, né? Eu quero ler 40 páginas do livro. Eu não percebo que talvez, se eu colocar uma meta de ler 5 páginas 3 vezes por semana, 5 páginas 3 vezes por semana é mais possível de ser feito. Então, se eu fizer isso todos os dias, pode ser que depois eu consiga ir aumentando, né? Aí eu posso ler 5 páginas 4 vezes por semana, depois eu posso ler 5 páginas todos os dias, e quem sabe depois eu aumente para ler 10, 15 páginas, entende? A partir desse momento você entra em contato com o objeto causador da ansiedade, né? Você entrou em contato, você viu que aquele livro, ele não é o fim do mundo, aquele livro não vai te dominar, né? Aquele livro não é, meu Deus, eu nunca vou dar conta desse livro, não. É só um livro e você pode ler ele no seu ritmo. E a partir do seu ritmo, buscar melhorar. Agora, o que acontece? As pessoas identificam um objeto causador de ansiedade e elas fogem desse objeto. Um outro exemplo que eu vou dar, por exemplo, diferente do livro, as pessoas fogem, por exemplo,
Uma ideia, um exemplo que é bastante comum, na verdade. Elevador. Fico ansioso, fico muito ansioso, Maísa, quando eu entro em um elevador. Então eu não entro. Eu subo, se for para subir, eu subo 10, 15 andares de escada, porque eu fico extremamente ansioso quando eu entro no elevador. E aí, o que acontece? Essa pessoa se afasta mais do objeto causador de ansiedade. E como ela se afasta, esse objeto ele começa a ter uma proporção dentro da cabecinha dessa pessoa fantasmagórica. Esse elevador passa a virar um elevador terrível, que se eu entrar dentro dele eu posso ficar preso e eu posso, sei lá, ficar com falta de ar e eu vou ter um infarto ali dentro e ninguém vai me socorrer. E não, é só um elevador. Só que o fato de você não encarar este objeto gerador de ansiedade, o fato de você não ir lá e falar, quer saber, eu tô com ansiedade, tô com medo, mas mesmo assim eu vou lá e vou entrar nesse elevador, isso faz com que esse objeto vá se tornando cada vez mais esse monstro dentro da sua cabeça. E isso serve para várias situações ansiogênicas, para várias situações geradoras de ansiedade. Um outro exemplo, mas é verdade, eu fico assim ansioso na hora de, como você falou de livro, né? Eu fico ansioso na hora de estudar. Eu fico assim tão preocupado, Maísa, que eu não dou conta de estudar, e eu fico na minha cabeça que é muito difícil estudar, eu fico na minha cabeça que eu sou um péssimo aluno, que daí quando eu vejo os livros, ele já me dá uma coisa ruim, aí o que eu faço? Eu não pego os livros. E aí o que acontece? Como ele não pega os livros, e quando você pega o livro, ou entra no elevador, ou sei lá, entra no avião que você tem ansiedade, quando você se aproxima desse objeto, desse fator, dessa coisa ansiogênica, quando você se aproxima, você percebe, mas espera lá, é só um elevador, né? É só um elevador. Se eu entrar aqui dentro, se eu ficar preso, eu vou chamar e alguém vai vir e vai me tirar. Mas pera lá, é só um livro. Eu posso pegar esse livro e ler algumas páginas, depois parar, não tem problema nenhum. Mas não, você se afasta. Isso é muito comum, gente, em acadêmico. Né? O acadêmico, para estudar, é como se estudar fosse uma coisa terrível. Né? Nossa, meu Deus, eu tenho que estudar. E aí ele olha para aqueles milhões de coisas para estudar e fala, eu nunca vou dar conta disso tudo. E justamente ele se afasta do objeto gerador de ansiedade. E o estudo, aquelas várias coisas que ele realmente precisa estudar, vira o quê? O grande fantasma da ansiedade. Por quê? Esse afastamento do objeto causador de ansiedade, ele justamente diminui o indivíduo, ele diminui a potencialidade, o indivíduo deixa de desenvolver suas potencialidades, né? Então, aquilo que todo ser humano tem, que é o ente, que é aquilo que é, né? E é composto em volta por várias coisas que podem vir a ser, isso se prende porque por esta ansiedade que limita, que te afasta desse objeto gerador de ansiedade, que fala, olha, você realmente não vai dar conta, e você faz o que? Você obedece essa vozinha, entre aspas, aí da sua cabeça, que diz que você não vai dar conta. E aí você fica se sentindo cada vez menor, cada vez mais incompetente, cada vez mais ansioso. Então olha só como parece paradoxal, mas como faz todo o sentido. Quando você se aproxima, quando você entra no elevador e percebe, olha só, subi, nada aconteceu, realmente a probabilidade de que algo aconteça é mínima, e se algo acontecer, realmente eu vou dar um jeito, né? Ou então com relação ao livro, nossa, realmente eu tenho muita coisa para estudar, mas olha só, hoje eu já li 5 páginas, se amanhã eu ler mais 5, eu me aproximo mais do que eu preciso, e assim devagarzinho, né? Devagarzinho, sem cobranças excessivas, sem cobranças sobre-humanas. Ou então vai ler o livro, né, e fala, não, eu tenho que absorver exatamente todo o conteúdo deste livro. E aí se um parágrafo não é entendido, não, agora eu já não quero mais, vou ter que voltar. Não, a pessoa não consegue dar um curso e entender que uma leitura, às vezes sim, às vezes você falha um parágrafo e fala, isso eu não entendi, mas aqui eu vou voltar a entender. E geralmente o autor, ele repete aquilo que ele já disse. Então, gente, não se cobrem excessivamente, porque cobrança excessiva, na verdade, são cobranças sobre-humanas. Prestem atenção, eu não estou dizendo assim, relaxa, tá ótimo do jeito que você é. Não, lê só um pouquinho mesmo, fica aí, ó, lê pra sempre aí na sua vida 5 páginas por dia que tá ótimo. Não, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo, aproxime-se. Aproxime-se do objeto, da causa, da coisa que te causa ansiedade. Maísa, realmente, mas na verdade não é coisa. O que me causa ansiedade é uma pessoa. O que me causa ansiedade, por exemplo, é o meu chefe. Meu chefe, porque
é grosseiro comigo e ele me dá uma ansiedade, eu não consigo me posicionar. E aí o que eu faço? Eu me afasto do meu chefe, né? Então eu fico quietinha, porque eu tenho medo, né? Que ele me dá uma ansiedade quando eu tô perto dele. O que acontece? A mesma coisa. Se esse fator ansiogênico for uma pessoa e você se afasta dessa pessoa, né? De forma que... vou usar essa palavra? Vou usar para dar uma mistura. Se você se afasta dessa pessoa de forma covarde, né? Eu tô ansiosa porque ele me causa um pouco de medo, o que acontece? Você se afasta do seu chefe, você não se expressa e você se sente ainda menorzinho. Você se sente ainda mais grãozinho de ervilha. E o que acontece? O seu chefe, ganha ainda mais aquela posição e aquele tamanho fantasmagórico, monstruoso, que ele não tem, né? Porque ele é só um ser humano, assim como você, ok? Ele tem um papel ali em que ele vai te direcionar, que vai exercer um papel de liderança, ok? Mas ansiedade, medo, por se aproximar de uma pessoa e se expor. E aí, ao passo em que quando você quando você se aproxima desse fator ansiogênico, dessa pessoa que te causa ansiedade, você se expressa, você vê, olha só, nem foi tão ruim assim, consegui me expressar, consegui falar aquilo que eu não estava concordando muito, consegui falar que aquele dia ele foi mal educado e que, poxa, não precisa ser mal educado comigo, né? Quando você se coloca de forma calma, de forma madura e de forma firme quando é necessário, você percebe que você tem potencialidades e que você pode desenvolver isso. O afastamento é justamente pegar, pensa naqueles cintos de, sei lá, de castidade antigamente que realmente prende. O afastamento do objeto ansiogênico é justamente você pegar esse cinto de, vamos supor, tipo esse cinto de castidade, antigamente prender nas tuas potencialidades e falar, não vou me desenvolver por medo, não vou me aproximar disso por ansiedade, não vou estudar um pouquinho todos os dias porque eu sei que eu não vou dar conta mesmo, então eu me afasto e eu diminuo a mim mesmo. Eu me afasto e eu dou ainda mais tamanho para essa coisa que me causa ansiedade. Então, gente, resumindo e finalizando, não se afastem daquilo que te gera ansiedade, né? Nossa, eu precisava realmente fazer aquele relatório. Eu olho assim pro relatório, me dá uma ansiedade, porque eu sei que eu não vou dar conta de fazer aquilo direito. Eu olho pro relatório e eu falo, nossa, eu não vou ser capaz. Então, talvez você realmente não seja ainda tão capaz. Talvez você ainda não seja tão bom assim mesmo para fazer o relatório, mas se afastar disso vai te deixar ainda menos capaz. E quando você se aproxima, você admite, olha, realmente eu não sou tão bom assim, né? Realmente eu tô tendo aqui umas dificuldades com esse relatório, mas eu vou desenvolver isso, né? Eu vou fazer esse relatório, vou ver que tem erros aqui, vou entregar, vão falar, melhora isso, mas eu fiz o que eu me aproximei, né? Eu humildemente me aproximei do relatório, humildemente disse, nossa, realmente não sou muito capaz de fazer esse relatório, mas fiz, executei e eu vou melhorar. E a cada dia eu vou melhorar um pouquinho, né? Sem essa cobrança de que no primeiro relatório tudo saia perfeito, de que na primeira sentada de estudos você aprenda todo o conteúdo. Sem essa cobrança de que ao ler um livro, na primeira sentada você já leia 40 páginas. Né? Sem essa cobrança de que ao conversar com o seu chefe, na primeira conversa você já saia de lá com uma promoção. Não é este o intuito. O intuito é só se aproximar. E a cada aproximação dessas coisas e dessas pessoas que te causam ansiedade, você enfrenta um desconforto. E você evolui um pouquinho mais a cada aproximação, a cada passo dado. Tá bom? É isso, gente. Um abraço a todos. E acredito que até amanhã. Acho que amanhã vai ter programa de novo. Um beijo.